militares começam a se convencer que não são um poder controlador nem um poder moderador, né? Como foi decidido há pouco tempo pelo Supremo Tribunal. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, quanto mais programas, quanto mais exposições, quanto mais debates sobre isso, é para mostrar exatamente, eu acho, que a contraposição à democracia, né? Os mortos, a Comissão da Verdade, que nunca consegue chegar ao final, porque foi feito um acordo lá atrás, né, que não se mexeria, digamos, nem nos torturados, nem nos torturadores. Então, mas eu acho que é preciso fazer, é preciso mostrar, porque as novas gerações, né, não sabem disso. Olá! Nos 60 anos do golpe militar de 1964, a Durga Sindical reforça a luta em defesa da democracia e está engajada no movimento em repúdio à ditadura por memória, verdade, justiça, reparação e não repetição. Em uma série de 4 episódios, vamos entrevistar professores, historiadores e pessoas que trabalham com essa temática que faz uma reflexão sobre a ditadura militar no Brasil. Nossa convidada desta edição é a professora Maria Helena Weber, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Fabico URGS. Olá, professora, bem-vinda ao nosso podcast. Olá. Olá, Sandro, nosso coordenador, aqui nosso coordenador de jornalismo da Adurga Sindical. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, falando sobre a sua tese, professora, que trata do sistema de comunicação da ditadura militar, como a imprensa e o governo se comportaram durante este período aí de ataque à democracia e à liberdade de expressão? A comunicação ela é parte extremamente importante durante o regime militar. E eu estudei isso na minha dissertação de mestrado em Sociologia, aqui nessa universidade, e a partir de uma hipótese, digamos, que havia uma rede de persuasão, que era uma rede, então, que envolvia a propaganda, especificamente sobre o regime, e uma rede de controle, né, uma rede de repressão. E essas duas redes envolviam outras, né? Então, é um regime que vai tratar a comunicação como um eixo central, ou por destituí-la do seu papel de comunicação, ou por exacerbar a propaganda, né? Então, é um dos, digamos assim, é um dos períodos autoritários da nossa história mundial, especialmente o governo Médici, que é o governo mais ditatorial, digamos assim, mais violento de todo o regime, a partir de 69, que vai até 73, ele é indicado, ele é estudado, né, como um período que exercita uma combinação única do ponto de vista da persuasão, que é a combinação entre a propaganda, né, na criação de uma sociedade de consumo. Então era propaganda que era solicitada, que era produzida não por uma rede interna, como em muitos regimes era feito, mas como vinha das grandes agências de propaganda que chegavam no Brasil em desenvolvimento a partir da década de 60. Então você tinha uma ideologia, a ideologia de segurança nacional, traduzida pela melhor estética do marketing brasileiro. Então, principalmente o período do Médici, mas os outros também, Costa e Silva, por exemplo, o pouco tempo que ficou, o próprio Castelo Branco, vão usar, digamos, toda essa tecnologia. Então, a censura, o controle, né, a perseguição, as prisões, a morte, elas são contra o direito de falar, o direito de expressão. E, ao mesmo tempo, você tem a produção de material. Então, a comunicação é usada nesse período de uma maneira paradoxal, porque não havia comunicação, né? Havia repressão e propaganda. Ao mesmo tempo, também existia uma dicotomia entre os anos de chumbo, que o Brasil, podemos dizer que vivia em preto e branco,
mas essa propaganda que era contratada pelo governo para vender o Brasil para fora e para os próprios brasileiros que estavam desinformados do que realmente estava acontecendo no país, era de um Brasil colorido, né? Do tropical, do Brasil feliz, das mulatas. Era nessa época que acontecia isso? Não havia propaganda sobre isso, né? A propaganda que era feita era uma propaganda que tentava dizer, eu digo tentava, né? Porque se tivesse sido tão eficaz, não teria terminado em algum momento. Mas era uma propaganda que tentava dizer que esse Brasil precisava ser, digamos, administrado, governado pelos militares, que entendiam de organização, que entendiam de caráter. Há uma desqualificação tanto do Brasil no sentido de ser de brasileiros, né? Uma coisa muito estranha na propaganda daquele período, que ela era ininterrupta, assim. Então, o brasileiro não podia construir o seu país, porque ele era relaxado, isso é a ideologia de segurança nacional. Ele era mais preguiçoso, né? Ele não era organizado, não tinha chegado a um estado de desenvolvimento, então os militares eram organizados, eram disciplinados, então eles poderiam governar o Brasil, né? Então a propaganda, ela vai ressaltar, eu até tenho nesse estudo que eu fiz, né? Ela vai ressaltar, por exemplo, o caráter, o civismo, a própria democracia, né? Como se democracia existisse, mas era uma palavra permanente, digamos, nos discursos do governo. Então você tem a limpeza, os jovens, a imagem do Brasil, por exemplo, era trabalhada tanto na política de comunicação, que tinha esse nome, e é inaugurada de uma maneira muito detalhada no período Médici, como na própria propaganda, né, que as grandes agências vão fazer. Praticamente ditava como as pessoas deveriam se comportar. Como deveriam, né? E aí você tem uma incidência direta nas redes institucionais de novos currículos, de novas diretrizes da educação. Você tem a censura atuando nas universidades, o desmonte, por exemplo, das estruturas. Por exemplo, na URGS, o jornalismo era vinculado à área de ciências humanas, né? E aí a área de ciências humanas é colocada no campus, o jornalismo é separado da área de ciências humanas e ele vai para perto do campus da saúde junto com a biblioteconomia, né? Hoje, comunicação e ciência da informação fazem um trabalho combinado, evidentemente, né? Mas na época era o modo com que, digo assim, era tão organizado, era tão estratégico que você incidia sobre o ensino, a formação universitária, a partir até da estrutura física de funcionamento, né? Então a educação pública também sofreu muitos ataques nessa época. Sim, a educação pública era educação de governo, né? Mas as universidades, e por isso nós tivemos tantos expurgos, a própria Durgues, né, fez o primeiro livro sobre isso, me lembro bem, nós tínhamos tantos expurgos, tantos controles, né, como o 477, que era um decreto em que um professor poderia dizer: fulano de tal está falando mal, não está se comportando, isso era suficiente para essa pessoa ser expulsa da universidade, né? Você tinha um controle ideológico. Quando eu havia feito umas confusões lá no meu secundário, então quando eu entrei na URGS, eu estava numa lista, e precisei um atestado de idoneidade ideológica. O colégio em Caxias, de onde eu vinha, não me deu esse atestado, então eu tive que ir atrás de 3 professores considerados idôneos para que eu pudesse ser uma pessoa adequada para uma universidade pública. Então, o controle, a reformulação do ensino da universidade é muito grande também, né?
E eu estudei isso como parte dessa rede institucional. Então, você muda o ensino secundário, você muda o ensino primário, na época eram os nomes, e você muda o ensino universitário, né? Então, você tem a entrada de disciplinas como moral e cívica e coisas desse tipo, estudos de problemas brasileiros que as pessoas eram obrigadas a fazer, mas nesses lugares que precisou, é sempre um paradoxo maravilhoso, né? Que só na universidade vai acontecer, porque nesses cursos estranhos que aconteciam, cursos mais técnicos também, começaram a contratação de professores. Só que esses professores vinham de uma geração formada democraticamente, né? Em cursos como o curso clássico, que foi um curso que eu fiz, eu até hoje digo, o melhor curso que eu fiz na vida. Eles vinham e iam dar aulas, né? Então, mesmo, por exemplo, nós tínhamos EPB na universidade, era um professor maravilhoso, né? Que é claro que não falava contra o governo, mas nos dava uma aula que era de história, que era de política, que era de... Então você tinha esse paradoxo dentro da universidade de professores que elegiam até determinados grupos em sala de aula, olha, vamos aprofundar isso, né? A universidade, de uma certa forma, tanto pelos professores quanto pelos alunos, nessas décadas tristes, assim, né, do governo brasileiro, mas eram locais de resistência. Sim, né? Sempre, né? E essa década, principalmente final dos anos, depois de 68, né, você tinha a década de 60, 70, você tem no mundo inteiro, por exemplo, o começo de um movimento acirrado, um movimento feminista, movimento pelos direitos humanos, né? Você tem desde um Martin Luther King até uma Beth Friedan, e no Brasil isso chegava um pedaço pelo Pasquim, né? Um pedaço pelo Pato Macho, que era um jornal de resistência aqui no Rio Grande do Sul, e aí você tinha no movimento, você tinha circulação, né, de materiais assim, muito interessantes que nos davam alguma informação, mas a censura controlava absolutamente tudo, né? Dos censores nas redações de jornais, de televisão, de programação específica sobre isso. A própria ascensão da Rede Globo vai se dar nesse período, né? Porque a EBC, toda essa tecnologia, essa estrutura que nós temos hoje no campo da comunicação, ela vai acontecer nesse período, ela vai ser implantada nesse período. Mas, de uma certa forma, esse nacionalismo que tinha nesses anos de ditadura no Brasil era uma coisa que ele estava dentro das nossas fronteiras, né? Não flertava tanto como hoje, que há uma internacionalização dessa extrema-direita hoje, né? Que reverbera e que trabalha em conjunto, né? Eu acho que, não sei se eu estou correto, mas nesse nacionalismo era uma coisa mais para dentro e o Brasil é suficiente para si próprio. E agora eu acho que há uma onda mundial e que se flerta com as táticas de comunicação que a gente viu no governo passado, por exemplo, agora bem recente, que se utilizavam lá de Goebbels e das táticas de comunicação do nazismo mesmo. Isso ocorria já nessa época dos anos 60, 70, ou é uma novidade de flertar com o nazismo? A ideia do nazismo, de Goebbels, né? Ou a ideia, por exemplo, de Lenin na União Soviética, que é o grande pensador da comunicação política e ideológica, e depois ele vai, esse pensamento, digamos, vai ser retrabalhado, né, ressignificado numa dimensão diferenciada pelo nazismo. Os princípios, numa ditadura, eles são os mesmos, né? Você controla o pensamento e você controla a palavra. Então, na ditadura, você precisa ter um esquema, como tinha no Brasil, um sistema de censura e de controle do pensamento muito grande, né?
todos os jornais, todas as revistas, e aí você, mesmo os grandes meios de comunicação, como Estado de São Paulo, como a Folha de São Paulo, como o Globo, que apoiaram, digamos, o golpe militar, tem algum momento que eles precisam recuperar, digamos, o fazer jornalístico, que aí tinha até uma questão mercadológica, e eles começam a fazer isso e ocupar seus espaços censurados, havia muitos censores dentro dessas redações, né? E eles começam a publicar, tem assim, receitas de comidas, orações, isso tudo vai sendo. A Veja, por exemplo, a editora Abril, em todas as matérias censuradas, ela vai publicar a arvorezinha. Então você tem uma ação de resistência que também começa pela própria imprensa que vai apoiar. Então, o que nós estamos vivendo hoje, eu acho, é algo diferente, e eu acho que, claro, começa no governo de Bolsonaro, mas onde você não tem aquilo que é fundamental numa ditadura, né, que é o controle do pensamento. Você tem processos de persuasão, e nós temos algo hoje que é mais insidioso e eu diria pode ser até mais perigoso. Por quê? Porque no regime militar nós tínhamos o opressor, digamos, né? O mal, ele era explícito, você sabia qual é o terno que ele vestia, nós sabíamos na faculdade quais eram os alunos que estavam ali para nos denunciar, né? Você tinha leis, você tinha o AI-5, você tem o adicional número 1, você tinha como é que funcionava a universidade, isso tudo era muito explícito. Então havia uma institucionalização. Hoje, eu acho que a ascensão da direita, ela se dá por outros modos, né? Que a direita não é necessariamente a ditadura, isso tem uma extrema direita, né? Você tem hoje ela assumida por pessoas, por grupos, e a tecnologia que propicia isso, né? Então, é como se nós tínhamos, durante o regime militar, durante a ditadura, o inimigo da democracia, digamos, ele estava configurado. Você podia morrer, você não podia falar, etc. E isso era controlado, você tinha uma repressão específica. E a informação circulava, ou não, né, pelos jornais, pela televisão, pelo rádio. Hoje você não tem isso. Você tem grupos, e nós sabemos quantos grupos existem que estão fazendo, digamos, a militância dessa ultradireita, né? Esse ultranacionalismo, que é um fanismo podre de um Brasil, digamos, irreal, de uma outra realidade. No regime militar, a outra realidade nós vimos pela propaganda. Hoje ela circula por uma informação direta. Olha a gravidade disso, né? Que, por mais que estejam tentando controlar, né, fazer leis, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Como é que você vai controlar a relação que as pessoas vão estabelecendo pelo WhatsApp? E uma produção ininterrupta, milionária, com estruturas fantásticas de circulação de informações e mentiras, né? A quantidade de pessoas que dizem, claro, elas nem sabem que são de direita, não quero mais ouvir Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é de esquerda. Existe uma alienação muito grande, né? Uma alienação que vem sendo fomentada, né? Então, então isso é bem diferente, né? Eu dizia durante o governo Bolsonaro, com todas as loucuras que nós vivemos, eu dizia, mas estamos numa democracia, não tenho dúvida, né? Não é uma ditadura, como agora, mas agora a ditadura parece que é do Lula, é assim que circulam nas redes, né? A ditadura do Alexandre de Moraes e assim por diante. Mas tem um aspecto, Sandro, que você falou que eu queria, que não é talvez muito conhecido,
Em 73, o Brasil vai fazer uma ação internacional, só para dizer que a nossa ditadura ela não era circunscrita assim no país interno, mas a necessidade que o desenvolvimento do Brasil, e havia índices de um grande desenvolvimento, ele atraísse novos investimentos. Então o Brasil foi protagonista ele fez a Brasil Export em Bruxelas, em 73, setembro, agosto, se eu não me engano. E foi um evento em que todos os grandes empresários, tudo aquilo que o Brasil tinha a oferecer, ocupou um pavilhão imenso em Bruxelas. E com uma campanha de propaganda que até hoje não se tem nenhum outro indicador que algum país tenha gastado tanto. Vocês imaginem New York, todos os grandes jornais da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal, publicando página inteira de um anúncio. Imagina quando sai. Sim. Então, e cartazes, né? E então se via na Europa, nesse período, cartazes imensos de situação de tortura no Brasil, escrito "Diga não a Brasil Esporte", né, na língua do país. Então esse movimento foi um dos maiores movimentos que um país já fez para se apresentar no exterior, né, na forma de uma feira, investindo milhões e milhões em propaganda. Imagina organizar uma feira desse porte. Então havia. E um outro aspecto interessante externo é que na política de comunicação do governo Médici, que o mundo inteiro criticava, extremamente violenta, né? Havia na política de comunicação do governo um retorno à democracia e um item chamado Imagem Pública do Brasil no Exterior. E dizia assim explicitamente, né, isso tudo está na minha pesquisa, e dizia explicitamente que os jornalistas deveriam ser convidados a vir ao Brasil para conhecer a democracia vigente, etc, etc. Então, tu vê, a realidade paralela era violenta, né? Professora, e nos dias de hoje, assim, por que falar sobre essa questão ainda da ditadura? Por que é importante destacar ainda essa memória? Eu acho que não devemos esquecer jamais isso, né? De que maneira, durante mais de 20 anos, nós ficamos presos, digamos, sob a tutela, e parece que agora, lentamente, os militares começam a se convencer que não são um poder controlador, nem um poder moderador, né? Como foi decidido há pouco tempo pelo Supremo Tribunal. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, quanto mais programas, quanto mais exposições, quanto mais debates sobre isso, é para mostrar exatamente, eu acho, que a contraposição à democracia, né? Os mortos, a Comissão da Verdade, que nunca consegue chegar ao final, porque foi feito um acordo lá atrás, né, que não se mexeria, digamos, nem nos torturados, nem nos torturadores. Então, mas eu acho que é preciso fazer, é preciso mostrar, porque as novas gerações, né, não sabem disso. E se você vai falar nas redes sobre isso, como tantos artigos que saíram, isso não é verdadeiro, né? Eu lamento que o governo brasileiro não tenha investido, digamos, em todas essas possibilidades do campo cultural, de exposições e de debates, né, para fazer. E aí, cumprimento a Durgues, eu acho esse trabalho super importante. Vocês estão talvez fazendo. Seja um trabalho de análise até de psiquiátrica na sociedade brasileira, nessa coisa da pacificação, né? Do pacificar a vítima e o torturador, né? Como se tivessem eles uma equidade entre o que o exército fazia e com que a juventude até fazia na época. E a gente não vê essa pacificação na Argentina, por exemplo.
o que eu quero dizer é que, para além do governo reconhecer e tomar, que é necessário que o governo reconheça e toma frente em atitudes também, mas a sociedade daqui, não sei se é uma coisa mais sociológica mesmo, que acomoda e bota embaixo do tapete e vai querendo pacificar, esquecendo o que aconteceu, enquanto a gente vê que na Argentina, por exemplo, agora teve recentemente uma grande manifestação que antes eram as madres, agora são as avós, né, da Praça de Maio, que estão lá ainda com uma manifestação contundente, botando milhares de pessoas nas ruas, enquanto que aqui a gente viu uma coisa que teve agora, esse mês todo, a gente começou já tratando disso, mas me parece que está no âmbito de umas instituições progressistas, mas não que a sociedade como um todo compre essa ideia, né? Alguns segmentos, inclusive com críticas também ao governo Lula, que, né, não quis tratar essa descomemoração do golpe de 64. É que não era uma comemoração ao golpe, né? Imagina, isso aí os militares que façam, né? Era um registro desse golpe, né? O registro do regime. Acho que valeria. Eu acho que a questão dessa passividade do brasileiro, ela tem que ser um pouco relativizada. Por quê? Porque a discussão, por exemplo, de penalização dos torturadores, por exemplo, que nós no Brasil não chegamos a fazer isso, nesse aspecto, isso é uma questão de Estado, não é da sociedade, né? Então nós podemos ir para a rua, nós podemos gritar por liberdade, como nós fizemos, e eu acho que a sociedade tem feito isso com diferentes bandeiras, digamos, desde que foi restaurada a democracia e mesmo antes, né? Basta lembrar a queda do Collor, que mobilizou o país inteiro, um dos aspectos. E mesmo no regime durante o Bolsonaro, acho que muitas vezes, né, a sociedade foi para a rua. Então há manifestações. O que não há, digamos, o que não houve no Brasil, mesmo em todos esses períodos democráticos, com exceção do governo Dilma, um investimento, digamos, para o funcionamento dessas comissões da verdade, né? E em todos os lugares, mesmo na universidade, mas é o Estado democrático que tem a obrigação de fazer isso. Na sociedade, mesmo as organizações sociais, é difícil, é complexo, como é que você vai levar isso adiante, né? Mas é possível. Então, nós temos bons movimentos, temos associações, sindicatos que ficam fazendo o seu trabalho. Mas pegar uma parte da história do Brasil, essa é uma questão do Estado e dos seus poderes, né, para fazer isso. Me parece também que a gente tem que estar vigilante e sempre atento e trabalhando para que não se caia para desmistificar a falsa competência dos militares no poder, né? Que os militares têm seu papel e não é o de governar, seja qual for o país, né? Mas esse falso mito de que eles são competentes, e a gente vê isso durante a pandemia, com os militares à frente da saúde, e deu no que deu, né? Mas recentemente eu digo há alguns anos, uma pesquisa com uma população brasileira para saber sobre uma possível volta do militarismo, ou não uma volta, mas sobre uma aprovação do militarismo no poder, e grande parte da juventude, infelizmente, sem conhecer, gostaria que tivesse os militares no poder. Qual o papel da universidade, né, para a gente fazer com que essa ideia não prospere, de reeducar o jovem que não passou pelas escolas durante esse tempo e que não tem essa memória? Mas muito por conta da alienação que a professora havia falado, das redes sociais e do uso da tecnologia também. É porque principalmente após o governo Bolsonaro, nós temos um elogio permanente aos militares, né?
não só ocuparam na estrutura burocrática do país muitos lugares importantes, como hoje eles fazem parte, digamos, do discurso da extrema-direita e a circulação da importância da sua volta ao governo do Brasil, para endireitar o Brasil. É sempre assim, nós somos tortos e o Brasil tem que ser endireitado, né? Mas, então eu acho que isso é uma questão. Esse discurso da extrema-direita, a gente pode ver em todas as organizações envolvidas, por exemplo, a universidade é um lugar de criação, digamos, da ideologia comunista, de deturpação das mentes. A universidade vem sendo desqualificada, né, ostensivamente, desde o governo Bolsonaro também. E o papel da universidade, eu acho que o papel da universidade é exatamente o que ela vem fazendo, quer dizer, é a pesquisa, são os estudos em que você fica sabendo. Alguns alunos às vezes se surpreendem com algumas descobertas que são teóricas. Nós temos acho que uma produção científica muito grande sobre esse período, acho que poderia ter mais, e sobre ditaduras, sobre essa nova caracterização que vem sendo feita dos governos nas democracias, chamada do populismo, que é exacerbada com o Bolsonaro, com o Trump, etc. Então, isso tudo se estuda, né? Eu trabalho em comunicação e política, então tu tem programas de pós-graduação que trabalham com essa área, tem associações de comunicação e política, então você tem, só que isso também, a universidade tem pouco espaço na imprensa, na mídia, né? E eu acho que isso a comunicação pública, né, que é uma característica da comunicação das instituições democráticas, ela, para a universidade, ela teria que ser maior, né? Os jornais da universidade, as rádios da universidade, a TV da universidade, teria que trabalhar com fatos, com temas, como nós fizemos durante a pandemia. Se tem uma coisa positiva durante a pandemia, só uma foi essa, né? Que o fato de nós ficarmos encerrados levou a uma produção incrível de conversas, de lives, de debates, tirou os cientistas, os professores de dentro das suas salas e botamos a cara, botamos a cara para a sociedade. Então, foi uma coisa extremamente importante das pessoas, quer dizer, cada debate que se participava podia ser uma aula. E o acesso, o número de pessoas que acessaram isso foi muito, muito grande, né? Então, isso é uma coisa que a universidade poderia ampliar, né? Quer dizer, abrir os seus debates, os próprios jornais. Por exemplo, o Jornal da Universidade, né? Que eu coordenava a comunicação, que foi criado pela professora Vrana Panizzi, né? É um jornal que teria que ter uma edição, eu acho, sobre o 30 de março, sobre o golpe militar. Por quê? Porque nós temos historiadores, nós temos cientistas políticos, nós temos pessoas da comunicação e todos os assuntos que são complexos, que são estranhos, né? Isso teria que fazer parte da comunicação pública da universidade, que é o único lugar, mesmo durante a ditadura, em que o pensamento é livre. A gente pode segurar o pensamento e não expor, mas você produz, você torna isso, né? Então, esses temas tão complexos, como a questão do próprio aborto, por exemplo, quem pode abordar isso livremente? Sem as garras, digamos, da moralidade ou da religiosidade? É a biologia na universidade, né? É a história, é a política, a sociologia, é a antropologia. Então, assim, os meios de comunicação da universidade, eles são muitos, né? Mas poderiam ser melhor usados, digamos, nessas pautas cidadãs políticas, como eu chamo. E falando nessa questão de ser um celeiro de ideias, de produtividade, de produção do conhecimento,
Hoje existe novos veículos, né? Antes a gente se informava, claro que continua sendo as grandes TVs tradicionais. Sim, se informar pelas redes sociais, claro, esqueci disso. Né? Mas também tem um problema que, além de cada indivíduo hoje ser o seu próprio produtor do seu jornal, né, de expor ele é o seu próprio editor e produtor das suas notícias. E as pessoas também se informam, hoje em dia as pessoas não procuram as fontes, né? Então, quando falam os maiores absurdos, que a gente sabe que é fake news, onde é que você viu? Eu vi no Facebook, por exemplo. Então já está dado. Se está no Facebook é porque é uma verdade, né? Ninguém procura saber se aquilo é fake news ou não. Por outro modo, também me parece que as pessoas, elas coadunam com as suas verdades. Eu sei que é fake news, mas se está corroborando com a minha verdade, não interessa o fato, interessa se está de acordo com o meu pensamento, e portanto eu pego aquilo e passo no grupo da família, passo no grupo do trabalho, nos WhatsApps. Então não é tanto de conscientizar, de saber ou não, é mais de uma questão de polaridade de pensamento, né? As pessoas é o que vivemos hoje, né? As pessoas, elas não são verdadeiras com os fatos, e sim com as suas ideias. É isso também que acontece. É que a informação, ela vem por uma autoridade, né? Que é o ciclo da fake news, é o ciclo da desinformação. Então, o meu pai me manda uma informação, eu acredito no meu pai, ele não vai mentir para mim, nem estou preocupado de onde é que ele veio. Para que você diga, é verdade isso, você precisa ter informações, né? Você precisa ter um construto no seu imaginário que envolve cultura, que envolve o reconhecimento do que é real, né, para você. Então, assim, por que eu questionarei o meu pai sobre essa informação? Aí você começa essas ligações que são da ordem passional, da ordem afetiva. Bom, eu vou mandar para o meu filho, né? E aí você circula. E esse tipo de informação inverídica, ele está cada vez mais, cada vez melhor elaborado, tu entende? Esteticamente, tem uma linguagem extremamente afetiva e efetiva, e as pessoas que não acessam mais os meios de comunicação tradicionais vão fazendo isso, né? Então, isso também é um papel da universidade, de que maneira a gente poderia manter redes sociais, não só com a publicidade da universidade, mas na abordagem de temas, né? Mas a própria inteligência artificial, que as pessoas vão lá, criam aquele fato, inclusive, mas eu vi tal personagem falando sobre isso, é porque é verdade e tal, mas não... Então é muito complicado convencer que aquilo não é real, né? Você não convence, na verdade, né? Você tem que ter alguma outra informação que possa ser cotejado isso, né? Então, assim, é a extrema-direita que domina isso hoje. E é extremamente difícil que nós possamos competir com isso. É muito dinheiro, é muita tecnologia, né? Muita gente trabalhando com isso. Então, as pessoas, você é submetido a uma lavagem cerebral, né? E eles são competentes, né? Também fazem. Sim, claro, com certeza. Claro, de soldadinhos tecnológicos. Não, eles contratam profissionais e pagam muito bem. Não é assim um grupo de pessoas que faz isso. É isso que a gente tem que ter em mente, porque é tão difícil aprovar a legislação no Brasil de controle disso, né? São mega estruturas com profissionais que são muito bem pagos e que estão fazendo, podem até não acreditar naquilo, né? Mas estão ali, estão trabalhando. Bem, professora, estamos chegando já ao final do nosso programa aqui. Muito obrigada pelas informações. Também, se as pessoas quiserem acessar a sua tese também, como podem fazer, gostaria que a senhora deixasse aí todas as informações. Eu que agradeço. Né? Agradecendo também aqui o Sandro que participou, o Sandro Santos, nosso coordenador de jornalismo. E aí vamos às suas considerações finais. Então, eu acho que
muito bom esse ciclo de debates que vocês estão propondo, né? E acho que é um momento também que nós podemos colaborar com esse pensamento de que há, digamos, ainda necessidade de nós entendermos de que maneira esse processo todo de controle do pensamento, né, de censura ou da produção de um pensamento irreal, não verdadeiro. E eu acho que isso é importante. Esse eu acho que é o grande desafio do momento, né, em que o nosso inimigo, digamos, da democracia, ele não está tão explícito assim, né? As palavras estão, mas assim, toda essa estrutura, né, que faz com que as pessoas não pensem o que é a realidade, onde estão, e que são submetidas e se submetem, digamos, a uma informação extremamente mentirosa, falaciosa, né? Então, se eu pude colaborar um pouquinho, agradeço. E estamos na universidade, continuamos a pensar até que possamos, digamos, pensar em alterar alguma coisa. E acho que se consegue. Infelizmente, isso não sai para a sociedade, e na quantidade de teses e dissertações que nós produzimos com pesquisa, com muitos alunos, né, ali no programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Eu agradeço. Eu que agradeço a sua participação, professora. Eu queria que você fizesse uma propaganda do seu livro. Ele não existe mais, porque ele é do ano 2000, né? Mas pode se encontrar nas bibliotecas da universidade. Na biblioteca, e a dissertação, que é uma das partes do livro, ela está pode ser acessada, né, pelo site, pelo meu nome. Então, só puxar ali, tem os artigos. Espetáculos da política. Dentro tem a dissertação. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Para você que ainda não acessou o nosso canal de YouTube, vá até lá, deixe o seu joinha, se inscreva. Se preferir ouvir o podcast pelo canal de Spotify, também acesse e aproveite também para aderir à campanha Filice da Durga Sindical. Até a próxima. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Filice.